Você deve ter acompanhado a treta entre Virgínia e Evaristo Costa. Pois é, esse é o tema do Feminismo em Pauta de hoje. Olá, mulheres da nova era. Como vocês estão? Está começando mais um Feminismo em Pauta, o programa que traz reflexões femininas sobre um assunto quente da semana. Eu sou Raquel Passos, sou terapeuta de saberes femininos, sou cartomante e especializada no controle da ansiedade e estou aqui com as minhas amigas, com a Carol e com a Alexandra, para a gente conversar com vocês sobre a treta do Virgínia e do Evaristo Costa. A gente está aqui porque esse podcast tem esse objetivo, não só de trazer essa visão do feminino sobre os assuntos, mas também porque a gente acredita que o feminino vai curar o mundo. É por aí, né, Carol? Sim, o feminino vai curar o mundo, a energia feminina, a nossa conexão com o nosso feminino, né? Eu sou Carol Trati, eu sou terapeuta de saberes femininos também, sou consteladora familiar e estou aqui para trazer também esse olhar terapêutico para as fofocas da semana, se alguém quiser chamar assim, né? O clássico no popular são as fofocas da semana, mas aqui o intuito é fofocar, só que de um jeito mais leve, trazendo um olhar mais acolhedor, que é típico da nossa energia feminina, né? Esse acolhimento, a empatia e o não julgamento, né? Porque se tem uma coisa que essa menina é, e sim, ela é uma menina de apenas 24 anos, se tem uma coisa que essa menina é extremamente julgada. Então, vamos aqui trazer um olhar de acolhimento e de empatia para essa jovem mulher empreendedora. E hoje a gente está aqui como convidada a Alexandra Valente. Diga, Alexandra. Olá, como vocês estão? Mais uma vez é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, eu adorei o tema, para falar a verdade, porque eu fiquei até chocada quando eu vi a idade da Virgínia. Eu achei até que ela fosse mais velha, né? Mas quando a gente vê realmente uma menina, então eu acho um tema maravilhoso para a gente abordar. De acordo com a nossa visão do feminismo, eu falo que é um feminismo contemporâneo. E para quem não me conhece, meu nome é Alexandra, eu sou terapeuta e mentora de mulheres empreendedoras e eu tô aqui hoje para dar a minha visão, a minha percepção sobre esse assunto tão polêmico que está rodando aí nas redes sociais. Não é, Raquel? É isso. A gente tem várias coisas para falar dela, mas o que trouxe, né, o que startou esse podcast de hoje é o que rolou entre o comentário do Evaristo Costa a respeito do vídeo que a Virgínia divulgou. Uma das filhas dela, não sei nem se é a mais velha ou se é a mais nova, mas enfim, uma das filhas dela ia tomar vacina e aí chorou e foi para o colo da babá. E aí o Evaristo soltou um comentário. Eu não consegui ver o comentário dele, então se alguma de vocês viu, por favor, sinalize. Então eu não tenho certeza se ele fez menção à imagem, se ele fez menção à cena, o nome, as pessoas em si, mas o comentário dele foi: mãe é quem cria. Bom, esse é o fato puro e simples. Quero trazer a minha visão, são várias, né? Várias nuances que eu vi, mas eu assisti a cena da criança. E uma coisa assim que me chamou a atenção é que a vacina é dada na criança sentada. A pessoa que vai segurar a criança geralmente está sentada, a criança está no colo dessa pessoa sentada, e ali vem a porra da dor, da agulha. E quem está sentada é a mãe. A babá está de pé. E é a única pessoa próxima à mãe, que no caso é o sinal da onde vai vir a dor para a criança. Acho que é muito natural essa criança. Não é que ela quis ir para o colo da babá, ela queria sair do local onde ela sabia que ia ser espetada. Então, essa é só uma análise assim superficial. Tem muito mais coisa para a gente falar,
mas eu vou passar a palavra para a Carol, porque ela tem uma visão assim que eu concordo, e vamos fazer rodar aí esse assunto. Bem, eu tenho muitas coisas para falar. A primeira é sobre o comentário dele. Eu não vi especificamente, mas eu vi outras pessoas comentando, inclusive no próprio YouTube, comentando sobre a treta e pessoas botando print na tela, né, do comentário, onde ele comentou: mãe é quem cria. Importante dizer que ele não foi o único a fazer esse comentário. Ele foi provavelmente na onda, porque esse foi, não sei dizer especificamente da frase mãe é quem cria, mas insinuações de que a criança preferia a babá do que a mãe, de que a mãe não fica muito com as filhas. Eu não acompanho a Virgínia, mas por causa do podcast hoje eu fui ler algumas coisas sobre ela e eu fiquei impressionada o quanto essa menina, de novo, uma menina, ela é julgada o tempo todo no quesito maternidade. Ela é julgada porque ela viajou, fizeram uma viagem de férias, ela, o marido e as crianças foram para Disney e levaram as babás. Aí julgaram porque ela levou a babá. Detalhe, viajaram de primeira classe, inclusive as babás. Ela é julgada porque ela tem mais de uma babá, tem várias babás. Gente, ela trabalha, ela é uma mulher que trabalha, ela trabalha o dia inteiro, né? Trabalha o dia inteiro lá com as propagandas dela, tem um nome, esqueci, as publis das redes sociais. Então, assim, ela assim, ela é julgada porque ela está lá no holofote. Mas importante dizer que, para mim, é o ponto principal. Não é só ela que é julgada, mas todas as mães são julgadas todos os dias. Se você deixa a criança numa creche, você é julgada porque deixou na creche. Que absurdo, largou a criança numa creche. Se você deixa a criança com uma babá, porque se você tem uma condição melhor, é mais caro bancar uma babá, que absurdo, não quer cuidar da criança. Se deixa na casa da mãe, da avó, botar filho no mundo assim é fácil, bota filho no mundo e dá para os outros criarem. Então, não tem jeito, a mulher, a mãe, ela é sempre culpada das coisas, né? Tanto que tem a frase, nasce uma mãe, nasce uma culpada, ela é sempre a culpada, ela é sempre a julgada, todo mundo está sempre apontando o dedo para ela. Uma amiga nossa costuma dizer, mulheres não têm paz, eu digo, mães não têm paz, porque elas estão o tempo todo sendo julgadas. Então, eu acho que o fundo dessa questão é o julgamento da mulher que sai para trabalhar, né? Seja trabalhando em casa, ou que hoje em dia é a realidade de muitas, mas o fato da mulher trabalhar, para mim, tem muito a ver com o histórico de que mulher deveria ficar dentro de casa, mas aí, hoje em dia, a mulher que escolhe ficar dentro de casa, ela também é julgada porque ficou dentro de casa, ou seja, não tem para onde correr. O que você acha sobre isso, Alê? Eu acho muita coisa. Por quê? Porque eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que a mulher, de uma forma geral, ela já é muito julgada, em vários aspectos. E aí, depois que eu fui mãe, para quem não sabe, gente, eu sou mãe de 4. Eu tenho 4 filhos. E isso foi um processo muito difícil para mim, esse lugar do julgamento do outro, porque eu sou julgada até hoje. Aconteceu hoje uma coisa muito interessante que vale a pena compartilhar com vocês. Eu fui agendar um exame médico e eu falei, eu quero agendar para 5 pessoas. E a Inês falou assim, 5 pessoas? Eu falei, sim, eu e os meus filhos. Ela, e você tem 4 filhos? A atendente. Então, isso reflete tudo que eu fui julgada durante todo esse período por eu ter 4 filhos. Mas lembrando que tem uma conhecida minha que também é julgada por ela não querer ter filho nenhum. Então, assim, essa situação da Virgínia, eu acho que ela bota luz para o quanto nós julgamos mulheres e principalmente mães, porque se a gente for olhar para a construção da sociedade de uma forma geral, o homem foi feito para trabalhar, né? Lembrando que para quem está nos ouvindo e não está vendo meu dedinho, eu estou fazendo aspas, tá? Foi criado para trabalhar e a mulher para cuidar da casa, dos filhos e tudo mais.
É, e aí, obviamente que principalmente depois da Revolução Industrial, a gente teve essas mulheres indo para campo e começando a trabalhar, até porque muitas perderam, né, seus maridos, né, e tiveram que ir conquistar ali o seu para poder sustentar a família. Então, as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, e a verdade é que durante muito tempo as mulheres começaram a acumular função. Então, eu vejo que hoje as mulheres ainda estão procurando o seu lugar, esse lugar de harmonia entre as áreas da vida, sabe? Porque eu não vi ninguém julgando o Zé Felipe. Eu não vi. Ninguém julgou o Zé Felipe. Ninguém perguntou assim, porra, eu vi gente falando, mas ela tem 10 babás, sei lá quantas babás ela tem, não importa, mas eu não vi ninguém questionando a ele, ué, por que que você tem 10 babás? Mãe é quem cria e pai não é quem cria, né? Então eu acho que isso é muito interessante, porque eles são um casal, né? Um casal assim, pai e mãe, e a gente não viu esse alarde todo para o Zé Felipe. Então, porra, isso já demonstra aí que tem uma diferenciação muito grande entre o pai e a mãe, sabe? E eu acho que isso ficou muito claro nessa situação da Virgínia. Tu concorda, Raquel? Eu concordo plenamente, ficou assim escancarado, né? E você falou que especial julgamento com mães, não só com mulheres, mas aí eu vou fazer só uma distorção, com a maternidade, porque como você disse, a sua amiga que não quer ser mãe também é julgada. Então, é o julgamento em torno da mulher, mas no assunto maternidade o negócio é bem mais pesado. E você falou uma outra coisa que me chamou a atenção, por isso eu queria mesmo falar agora, que eu tentei devagar sobre isso o dia inteiro e não consegui. Vou trazer aqui para a gente construir isso juntas. E você que está assistindo também, se pintar aí algum insight, coloca aqui nos comentários, porque eu acho que esse assunto não vai terminar hoje. Que é o seguinte: por que será que quando a gente diz pai é quem cria, tá tudo bem falar desse jeito? Gente, eu tô falando, eu não consegui fechar esse raciocínio, tá? Então pegue leve comigo. Vamos lá. Porque quando o Evaristo, ou seja, qualquer outra pessoa, eu estou pegando a frase, vamos deixar a situação de lado, que eu sei que foram outros comentários em cima disso. Mas a frase por si só. Mãe é quem cria, agride, dói, gera furdunço, e a frase pai é quem cria é divertida. Eu não, eu estou tentando entender onde é que está a problemática disso, porque eu, como sou uma mulher eu costumo dizer que eu sou recém-convertida ao feminismo. No início do ano 2000, eu me lembro de uma cena, eu assim, numa sala de Zoom, dizer no meio de 2 meninos e outras 3 meninas, a gente estava numa reunião, falando, eu sou machista. Gente, eu bati assim no peito. Ai, ainda bem que a gente cresce e que a gente pode amadurecer e mudar de opinião. Eu não sabia o que era o feminismo, eu não tinha muita noção das coisas. Enfim, eu já era uma feminista, mas eu achava que o feminismo era aquele feminismo politizado, né? O feminismo das manifestações, botar o peito para fora, enfim. Então, eu estou o dia inteiro com isso aí. Por que é que essa frase, mãe é quem cria, incomoda e pai é quem cria, não? E vou te dizer, mãe é quem cria, não me incomodou. E aí entra, será que é porque eu ainda estou muito no masculino? Olha isso, gente. Que coisa de maluco. Mas é importante a gente reconhecer, né? É importante a gente se questionar. Eu não sei. Você não sei. Me fala, Carol, qual que é a tua visão sobre isso que eu acabei de falar, que eu não consegui chegar a lugar nenhum, só levantando a problemática aqui para vocês.
Primeiro, eu só queria dizer que quando a Alê falou que tinha 4 filhos, eu não sabia, eu até fiz uma cara assim, mas não é de julgamento, é porque nos dias de hoje, normalmente as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e eu não sabia que você tinha 4 filhas. 4 filhas devem ser lindas, eu só vi acho que 2 da última vez que a gente se viu. A questão do pai é quem cria não tem uma conotação ruim, porque normalmente quando as pessoas falam pai é quem cria, é para enaltecer aquele pai que acaba se afinizando e reconhecendo como um filho que não é dele. Tipo, ele não tem obrigação de ser pai, mas ele se coloca como pai, ele tem uma conexão, um amor, um afeto por aquela criança. Então, normalmente, quando diz pai é quem cria, muitas vezes é o próprio pai que cria, é que diz para ser não ter, pai é quem cria, eu amo essa criança como se fosse minha. E tem uma coisa de que se para um homem assumir a paternidade de uma criança que não é dele, o homem tem que ser muito honrado para isso, porque existe todo um preconceito, todo um machismo que vem da época em que os homens tinham que casar com mulheres puras sem ter tido nenhum relacionamento anterior. Então, um homem que adota de forma emocional uma criança, se coloca e se porta como pai de uma criança que não é dele, ele é visto com bons olhos, é visto como um homem honrado. Então, isso é um elogio. Quando você diz mãe é quem cria, normalmente você está se referindo a uma mulher que abandonou o seu filho. Eu acho que está aí a diferença. Porque o pai é quem cria, está enaltecendo o homem que meio que adotou. Mas em nenhum momento se critica, porque se alguém adotou é porque alguém abandonou. Né? Ninguém olha para esse pai que abandonou, que foi ausente, que deu espaço para um outro homem adotar, né, emocionalmente essa criança. Agora, no Mãe é Quem Cria, vem muito carregado de uma mãe que abandonou, uma mãe desnaturada que abandonou uma criança, ou que não liga para uma criança, e aí uma outra mulher precisa cuidar. Então, na minha visão, essa é a grande diferença. E só para pontuar quanto a julgamento, eu tenho uma única filha e eu também sou julgada, porque dizem assim, quem tem um não tem nenhum, você precisa ter um segundo filho. Então, como eu disse, mães não têm pais, né? A gente está sempre sendo julgada. Como eu disse, se vai para a escola, se não vai, se fica em casa, se larga a carreira para ficar em casa, ela é julgada porque abriu mão da carreira para ficar em casa. E se ela sai para trabalhar, porque tem muito aquela coisa de que, como eu disse, a origem disso tudo é que como se fosse obrigação da mãe cuidar. E quando a mãe bota numa creche, bota numa babá, é porque ela está indo trabalhar, é como se ela tivesse, ela tem a obrigação de abarcar as duas funções, porque se ela dá mais ênfase à carreira, as pessoas olham, olha, ela está abandonando o filho, ela não está cumprindo com a função dela de maternidade, está deixando a maternidade em segundo plano, que a maternidade é a função da mulher. O pai, normalmente é visto como o pai que tem alguma parceria, que ajuda na educação, ajuda a criar, ajuda nos cuidados com a criança, ele é elogiado. Aí ele me ajuda. As mulheres falam isso. Ai, meu marido é um ótimo pai, ele me ajuda. Quando você diz ele me ajuda, você está querendo dizer que ele não é obrigação dele, a obrigação é minha e ele me ajuda. Então, esse ele me ajuda precisa ser ressignificado também. E por isso que até esqueci o nome dele, o marido lá da Virgínia, o filho do Leonardo, para mim ele é o filho do Leonardo, que eu nunca tinha ouvido falar nele, por isso que ele não foi apontado nem foi julgado, porque no inconsciente coletivo a obrigação é da mãe. Então, se ele não está fazendo, está tudo bem, porque ele é homem, e homens, os pais não estão ali para ajudar a criar. Isso está no inconsciente coletivo, as pessoas nem se dão conta disso. Por isso que toda essa discussão é extremamente importante. Diga, Lê. Eu vou contar uma situação para vocês entenderem aonde eu quero chegar com isso. Mas eu já fui uma workaholic. Eu já trabalhei de 14 a 16 horas por dia, inclusive quando meu filho mais velho, ele era mais novo, né? Ele tinha mais ou menos de 3 a 4 anos. E eu ouvi de uma pessoa que eu trabalhava demais porque eu queria ver o meu filho chamando outra pessoa de mãe. E aquilo me doeu muito. E aí, qual é a reflexão que eu vou trazer? Por que que aquilo que mãe, que na verdade essa frase foi dita como mãe é quem cria, então teu filho vai chamar outra pessoa de mãe.
e não você. Por que aquilo me pegou tanto naquela época? Porque de verdade eu me sentia culpada. Por que eu estou trazendo a culpa? Porque a frase mãe é quem cria, a Raquel falou assim, eu não senti. E também tem essa relação, porque essa frase muitas vezes ela pega a gente na culpa, ela pega a gente na dor. Porque se alguém vira para mim e fala, mãe é quem cria, fala para mim hoje, eu falo assim, então eu sou mãe, porque eu crio meu filho. Eu faço o melhor que eu posso dentro do que eu tenho, dentro das minhas possibilidades. Porque eu sou uma mãe que também estuda, eu sou uma mãe que também trabalha, eu sou uma mãe que também gosta de me encontrar com os amigos, de jogar conversa fora. Então, eu não sou só mãe, eu sou a Alexandra, né, empresária, terapeuta, amiga, filha e tudo mais. Então, o que eu quero trazer com essa reflexão é a questão da frase, ela pega a gente muitas vezes na dor, que é a culpa. Então, naquela época, me pegou porque de verdade eu me sentia culpada por estar trabalhando 14 horas e não estar com meu filho durante todo o tempo, né? Ou pelo menos durante todo o tempo que eu gostaria. E eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje para entender sobre aquele momento ou aquela necessidade. Simplesmente eu me via como uma mãe ruim ou uma má mãe por eu não estar ali de acordo com o que a sociedade diz que é bom, sabe? Porque assim, de verdade, não tem uma cartilha que diz, olha, você é uma boa mãe se você passar 8 horas por dia com seu filho. Você é uma boa mãe, gente, não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade do período em que você passa com seus filhos, sabe? O que você faz, de que forma que você aproveita aquele tempo. Então, acho que muitas mães ou muitas mulheres se identificaram ou se sentiram ou em defesa da Virgínia ou não, ou no julgamento da Virgínia de acordo com seu filtro de percepção sobre aquela situação. Porque as pessoas vão gerar conexão ali de acordo com a identificação. As mulheres que se colocarem no lugar da Virgínia pode ser que é porque elas se identificam com a dor que ela sente em ouvir essa frase, porque ela já fez um story dizendo o quanto isso é difícil para ela, ver as pessoas julgando ela como uma mamãe por conta dessas situações. E as que julgam também se colocam ali no lugar de eu sou uma boa mãe. Eu passo tempo com os meus filhos. Então é bom a gente refletir sobre como a gente vê essa situação da Virgínia para entender qual é o nosso filtro de percepção sobre a maternidade, sabe? Fale, Carol, o que você acha? Eu queria trazer aqui um pouquinho da minha história. A minha mãe, ela precisava trabalhar, né? Meu pai na época não ganhava muito bem, então ela sempre trabalhou antes de eu nascer e depois que eu nasci ela continuou trabalhando. Então, assim, para juntar renda, né? Então, na época ela não tinha condição de pagar uma creche, eu acabei ficando na casa dos meus avós. Só que o que acontecia? Minha mãe morava num bairro e meus avós moravam num outro bairro muito distante. Por causa disso, não tinha condições da minha mãe me buscar todos os dias. Então, o que acontecia? Eu ficava na casa dos meus avós de segunda a sexta. Na sexta ela me buscava, aí eu passava o final de semana com a minha mãe e com meu pai na nossa casa. No domingo ela me levava de volta para a casa da minha avó, porque era longe para ir e voltar todos os dias de manhã e à noite. E depois a minha mãe resolveu entrar na faculdade justamente para melhorar de vida, para ter um trabalho melhor, para ganhar mais, para dar mais qualidade de vida para mim e depois para minha irmã. E a minha mãe passou por muito julgamento, porque imagina, não era simplesmente a gente passar o dia na casa dos nossos avós, mas a gente passava a semana. Essa frase que eu falei ainda agora, das pessoas julgarem, dizendo assim, botar filho no mundo é fácil, dá para os outros criarem, minha mãe ouviu muito, inclusive de familiares, que o julgamento muitas vezes vem das pessoas mais próximas. Mas eu, enquanto criança, e eu lembro de vários momentos em que a minha mãe conversava muito comigo, e hoje eu converso muito com a minha filha, talvez por causa disso, que minha mãe sempre conversou muito comigo, sempre
tivemos uma relação de muita conversa, e ela falava, me explicava, e eu entendia muito bem por que eu ficava lá na casa dos meus avós e por que eu só ia final de semana para casa dela. Toda quarta-feira ela ia lá jantar para me ver durante a semana, e eu ficava esperando a quarta-feira para minha mãe ir lá. Ficava triste, óbvio, quando ela ia embora, mas sempre entendi. E eu tenho lembranças assim, de eu muito pequena e a minha mãe chorando e falando, filha, se você quiser, a mamãe para de trabalhar para ficar com você. E eu lembro de eu dizer para ela assim, não, mamãe, eu entendo. E eu nunca confundi as coisas, nunca achei que a minha avó era minha mãe. E olha como são as coisas. Conta a minha avó que a gente sempre, eu e depois a minha irmã que veio depois, a gente só ficava doente nos finais de semana. E a minha avó dizia assim, parece que o universo faz essas coisas acontecerem. Então, assim, a minha mãe soube o que é ficar à noite acordada, dormir sentada no sofá, cuidando da gente com febre, esse tipo de coisa, né? E se tem uma coisa que a minha mãe sempre se sentiu preocupada, você estava falando aí da culpa, isso sempre permeou a minha mãe. Talvez eu tenha esse chamado de trabalhar com mulheres e gosto muito de falar para mães, e uma das coisas que eu mais combato é essa questão da culpa da maternidade, de tanto ver a minha mãe se sentir culpada. Culpada porque ela conta que abriu mão, né, de estar com a gente. E aqui a gente está falando de mãe, mas o meu pai também. Eu já ouvi do meu pai falando coisas do tipo, poxa, eu não vi a primeira palavra, eu não vi andar, dar os primeiros passos, eu perdi tanta coisa com vocês. Quer dizer, ele como pai também se sente assim, né, que a gente está sempre falando tanto da mãe, mas eu nunca, essa história de mãe é quem cria, nunca olhei para minha avó com o sentimento de ela que é minha mãe, porque ela que me criou. E nunca me senti criada pela minha avó, o que é mais importante. Por mais que eu ficasse pouco tempo com a minha mãe, eu sempre entendi que era ela que me criava. A educação que eu tenho foi ela que me deu. Então, esse negócio, essa frase, além de tudo, além de ser um julgamento, de ser terrível, né? Quase que uma agressão à mãe, ela não é real. Não é real, porque eu ficava com a minha avó a maior parte do tempo e sempre entendi que a minha mãe era minha mãe, sempre enxerguei a minha mãe como mãe, isso nunca foi um problema para mim. Diga, Raquel. Obrigada, porque vocês ajudaram a eliminar minha culpa nesse momento, porque eu já estava assim, meu Deus, será que eu ainda estou super masculina? Porque eu ouvi a frase, pai é quem cria, e comparei com mãe é quem cria e não vi nada demais, né? E aí, durante a fala de vocês, eu entendi que assim, não é que eu esteja masculina, mas eu usei a minha energia masculina para fazer a avaliação dessa frase. A minha energia, todos temos a energia masculina e a energia feminina. E quando eu peguei a frase solta, mãe é quem cria, eu fiz uma análise com a energia masculina, que é a energia da racionalidade, a energia da praticidade, a energia do preto no branco. Gente, não é à toa que homem. Ai, gente, não é um preconceito, é uma constatação, tá? Que você pede para o homem procurar um negócio em cima da mesa, que está debaixo do caderno e ele não acha, porque é natural, é da energia masculina que é predominantemente nas pessoas de gênero masculino. O gênero feminino, a energia feminina, né? Quer dizer, a energia feminina que é predominante no gênero feminino, ela tem esse olhar mais amplo, mais acolhedor. Então, na hora de você buscar alguma coisa, a energia feminina é a energia desse radar. Apesar de, né, procurar embaixo do caderno, eu acho uma questão de inteligência, mas tem a ver com essa questão do olhar amplo. Quando você vai debater alguma coisa, vamos trocar o homem por uma energia masculina, né? Quando você está muito na sua energia masculina, tem muito aquele negócio das caixinhas. Não consegue falar sobre várias coisas ao mesmo tempo, tem que sair fechando as caixinhas, porque a energia masculina é muito focal. Então, eu entendi. Não é que eu esteja masculina, mas eu usei a minha energia masculina para fazer a avaliação dessa frase. Mas já que todas vocês contaram um pouco da história, eu vou fazer uma coisa muito breve. Como esse negócio da culpa é muito louco. É muito, muito louco. Eu estou passando uma situação com meu filho
que é uma situação delicada, mas tá tudo bem. Estou me sentindo ótima, a criança está ótima. E aí, de repente, eu me peguei esquisita. Sabe que você não consegue avaliar o que é? Mas em nenhum momento eu me senti culpada pelo que está acontecendo. Aí, numa sessão de terapia, eu acabei entendendo que eu estava me sentindo Olha que loucura, gente, pega essa. Eu estava me sentindo culpada por não estar me comportando do jeito que a sociedade espera que uma mãe, na situação que eu estou vivendo com o meu filho, deveria estar se comportando. Olha isso, não tem problema nenhum. A gente está vivendo a situação de boa, dentro do possível, zero culpa, e de repente eu me pego me sentindo mal porque eu não estou me sentindo culpada como os outros deveriam. Olha, é duro, como é que é? Não é fácil, não está fácil para a mulher? Como é que é o negócio, Carol? Abre o microfone para falar. Mães não têm paz. Mães não têm paz, mulheres não têm paz, gente. A gente não pode nem não se sentir culpada, porque aí a gente se sente culpada por não estar se sentindo culpada. Não é por aí, Alê? É isso mesmo, é isso mesmo. E eu ia trazer uma questão aqui muito curiosa, que tem dois lados, né? Que eu ia falar sobre a questão da percepção, porque a gente faz o melhor que a gente pode de acordo com o nível de consciência que a gente tem. Então, isso serve tanto para quando eu falei, né, do meu passado, que quando me falaram isso no passado, eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. Então, sim, eu me senti péssima, eu me senti culpada, eu me senti a pior mãe do mundo e tudo mais. Assim como isso também serve para a situação que você está vivendo. Porque com o nível de consciência que você tem hoje sobre você, sobre a sua maternidade, sobre tudo que está acontecendo, você se coloca num lugar de tranquilidade com relação ao que você está vivenciando. Você ainda consegue encontrar uma harmonia. E isso é muito curioso, porque isso também está muito relacionado ao julgamento, né? Porque as pessoas olham para as outras como se as pessoas errassem, né, de acordo perante a sociedade de propósito. Não, eu vou sim botar 10 babás porque eu quero ser vista como uma mamãe. Sabe, gente, pelo amor de Deus, não é isso. A pessoa, ela faz o melhor que ela pode de acordo com a consciência que ela tem. Vou repetir mais uma vez para frisar mesmo, para poder fixar. Porque isso ajuda você a parar de julgar o outro. Quando a gente fala assim, mulher não julga mulher. Então você pode começar a fazer um exercício, né? Bom, eu vou olhar para essa mulher e vou pensar, ela está fazendo o melhor que ela pode com o nível de consciência que ela tem. Se eu tenho um pouco mais de consciência com relação àquilo, o que eu posso fazer? Se me for permitido, eu posso chegar e falar, olha, o que você acha disso, disso, disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Como é que você vê essa determinada situação? É assim, gente, porque nível de consciência tá muito no âmbito de expansão. Então, essa pessoa ela não vai dormir e acordar falando assim, bom, pum, né? A consciência vai aparecer como mágica. Não, isso é uma construção. Então, você, ao invés de ficar no lugar do julgamento, você pode aproveitar essa percepção que você tem com relação à consciência do outro e exercitar isso de forma que seja benéfico para aquela pessoa ter uma expansão de consciência, ao invés de você se colocar no lugar de julgamento, sabe? Tu tá balançando a cabecinha assim, Raquel? O que que tu acha? Essa questão que você está frisando aí bastante nas tuas falas, né, do filtro, do olhar de cada um, a percepção que a gente tem. Então, eu vou fazer um convite da gente também fazer um giro aí nesse foco, como a gente trabalha com empresárias também, como a gente somos terapeutas e temos esse olhar, somos mães. Eu tenho a capacidade de olhar para essas 10 babás, se é que esse número é verdade, mas não importa.
acho até que faz sentido, né? Considerando que o dia tem 24 horas, né? A semana tem 7 dias, o ano tem 365, e um funcionário trabalha por 40 ou 44 horas, faz as contas aí. Eu acho que está tudo certo, né? Os sobreavisos e tal. Eu consigo ver uma questão de cuidado também. Nós três aqui, nós trabalhamos com o digital, já passamos por momentos de estar mais ou menos ativas numa rede social, e olha que o nosso trabalho não é nem parecido com o da Virgínia, porque nós temos produtos a oferecer. A Virgínia, ela é o produto. Então, ela precisa estar bem, ela precisa mostrar para atrair marcas, e isso realmente significa mostrar a vida toda dela. Mostrar a vida toda dela. E basta um segundo de distração para um acidente acontecer com uma criança. Então, você pensa como é. Agora a gente está, né, no digital, a gente tem que cuidar para não ficar nesse negócio de trabalhar mais do que a gente trabalhava antes no corporativo, mas é muito diferente de você ir para uma empresa onde você vai lá, trabalha de 8 às 5, que seja, vai embora, acabou o trabalho. No caso da Virgínia, o trabalho dela não acaba nunca. É uma escolha dela, não significa que eu concorde, que é o tipo de trabalho que eu quero, mas se eu tivesse 24 anos, acho que agora eu queria. Porque eu trabalhava assim, gente, eu cheguei a ter 4 empregos ao mesmo tempo. Hoje é que eu estou com uma outra mentalidade, outro nível de consciência, e 45 anos, a disposição já não é a mesma, e quando eu tenho muita disposição de fazer as coisas, eu quero fazer as coisas, às vezes, assim, para mim, para ficar comigo. Então, assim, 2 crianças pequenas, eu preciso estar o dia inteiro aqui assim. E a criança está onde? Gente, você pisca, a criança some. Procura na internet, você pisca, a criança entra dentro do sofá, a criança entra dentro de um forno, a criança bebe água da privada. Pelo amor de Deus. Então, eu vejo como eu consigo olhar com esse cuidado. E aí, aproveitando que eu estava falando, né, de que nós temos produtos para oferecer, já vou entrar nessa segunda parte da live, onde eu sempre faço a provocação, como é que nossos produtos poderiam ajudar, né? Eu estou com foco agora de atender com o tarô as empresárias, terapeutas, são o meu foco, mas não é o caso da Virgínia, mas é uma empresária do digital, a fazer pequenos ajustes de condução no mundo dela. Então, uma forma que o meu trabalho poderia ajudar a Virgínia hoje é uma cena onde a babá está presente. É interessante para a minha imagem? Sim ou não? As cartas poderiam dizer que não, né? Que as cartas podem responder perguntas assim, tá. Mas a gente poderia desenvolver. Tá bom, não é, mas eu quero. Então, vamos avaliar qual é o risco, vamos avaliar o desenrolar disso. Então, a Virgínia, né, já estaria preparada para essa repercussão, ela já seria, não seria pega de surpresa, pelo jeito como eu não vi esse story, onde ela apareceu muito sentida, chorando, ela já estaria preparada, porque eu acredito que quando você tem um spoiler do que vai acontecer, bom, você pode tomar a decisão, não, isso aí eu não vou aguentar, então eu vou acatar o que a carta disse, que não vou fazer imagens onde as babás aparecem. Mas não, tá, isso aí eu aguento, isso aí eu consigo contornar. Inclusive, a gente pode dar prosseguimento com isso, perguntar às cartas qual a melhor forma de contornar. Então, eu estou experimentando essa nova modalidade de lidar com as cartas e está super funcionando. Então, Virgínia, a próxima vez que eu for fazer um conteúdo, pode me chamar. Vamos perguntar para o tarô para que lado você vai, para qual lado que vai atrair mais prosperidade aí para sua conta bancária e felicidade para suas crianças. Como você ajudaria ela, Carol? Primeiro, eu queria só fazer um comentário que você falou sobre ela trabalhar muito, né?
concordo com você sobre a questão de ser um cuidado. A questão dela trabalhar muito, como você disse, não tem certo e errado. Mas o que talvez explique, assim, e que acho que a gente, se tivesse 24 anos, também faria a mesma coisa, é que a vida de uma pessoa que trabalha com o que ela trabalha, que é influencer, pode ser curta, né? Hoje ela tem mais de 40 milhões de seguidores, ela é multimilionária, vende muita coisa, mas hoje a gente tem um mundo onde as coisas mudam muito rápido e tem aí o tribunal da internet, né? Essa política de cancelamento das pessoas, de julgamentos. Então, não quer dizer que hoje ela está faturando milhões, que daqui a um ano ela vai continuar faturando milhões. Então, é natural que ela aproveite, enquanto ela está nesse momento de faturar milhões, para faturar o máximo possível, para, de repente, garantir daqui a alguns anos ela se aposenta e vive do dinheiro que ela faturou agora aos 24. Então, assim, eu, no lugar dela, estaria fazendo a mesma coisa, trabalhando o tempo que fosse para garantir, né, o futuro. Sobre como eu ajudaria ela. Eu sempre trabalhei até aqui, né? Vinha trabalhando com prosperidade. Mas eu estou no momento de recalcular a rota. Acabei de fazer aniversário, meu novo ano pessoal está começando, estou recalculando a rota. E eu não vou fugir da prosperidade, que é um assunto que eu gosto muito, mas o meu assunto eu quero olhar especificamente para mulheres que estão empreendendo, seja empreendendo ou não, mas basicamente as que estão empreendendo, que estão buscando um sucesso profissional, a prosperidade financeira, a prosperidade na área profissional, porque prosperidade tem vários pilares, né? É saúde, relacionamentos, né? Seja com a família, relacionamentos amorosos e o dinheiro e a carreira, né? Então, são vários pilares da prosperidade. Então, eu vou escolher, a partir de agora, olhar mais para essas mulheres que estão precisando prosperar na carreira. Tem muitas mulheres que estão já trabalhando no que amam e acabam não sendo realizadas, ficam travadas, não conseguem se realizar financeiramente trabalhando no que gostam. Tem outras que estão trabalhando em algo que não gostam e estão infelizes, então eu quero ajudar essas mulheres a serem prósperas e felizes no trabalho. No caso da Virgínia, eu acho que eu ajudaria ela a trabalhar essa culpa, para que ela não tenha essa culpa. A gente falou tanto aqui sobre culpa, e quando eu penso nessas mulheres que estão travadas, seja para transitar, mudar de carreira, para investir no próprio negócio, enfim, no que ela quer trabalhar, muitas delas travam por causa da culpa. Inconsciente, muitas vezes. Uma coisa que eu tenho visto em algumas clientes é ela meio que se sabota, não faz o que precisa ser feito para fazer dinheiro, porque adultos fazem dinheiro e não ganham, quem ganha é criança. Então, elas não fazem o que precisa ser feito para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, porque no fundo tem uma culpa. Se eu fizer o que precisa ser feito, eu vou ter menos tempo disponível para os meus filhos. Se eu tiver menos tempo disponível para os meus filhos, eu não vou ser uma boa mãe. Aí vem o inconsciente coletivo, o julgamento da sociedade, e tudo isso fica aqui permeando no inconsciente dela, e aí ela se sabota, e aí ela não faz, e aí ela não anuncia o produto dela, ou ela anuncia e torce para ninguém comprar, porque isso acontece também de forma inconsciente, porque dinheiro é uma energia. Então, se ela no inconsciente dela, o consciente diz, eu quero cliente, eu quero dinheiro, mas se no inconsciente diz, para eu ter dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Se eu trabalhar mais, eu vou deixar de estar com os meus filhos. Eu não quero deixar de estar com os meus filhos. Então, ela afasta energeticamente tanto o cliente quanto o dinheiro. Então, eu trabalharia na Virgínia para ela não ter culpa pelo que ela faz, porque ela tem sido tão julgada, tão apontada como uma mãe ruim, que isso pode chegar a afetar ela na parte do trabalho e, de repente, até pensar em desistir de tudo para não ser taxada de boa mãe, né? Então, eu atuaria ali, eu não sei como está o interno dela, a gente só vê o que ela mostra, apesar dela mostrar o dia dela inteiro, tenho certeza que não é 24 horas o tempo todo, ela deve ter os momentos dela com as filhas dela, mas essa parte talvez não apareça, enfim. Então, eu trabalharia com ela essa questão, para que ela não tenha culpa, para ela saber lidar com esse julgamento, para ela entender que o julgamento é das pessoas. Eu não acompanho, mas parece que ela fez stories chorando, se mostrando sentida. A própria treta com o Evaristo, ela se dispôs a responder, aí o marido respondeu, mostra o quanto isso doeu.
Se não fosse um problema para ela, ela não teria sequer respondido, isso não teria sido uma treta. Então, doeu nela. Então, trabalharia nesse sentido, para lidar com essa culpa e entender que é a lei do espelho, que o julgamento é das pessoas, não tem nada a ver com ela. E você, Alê? Ai, é tão gostoso ver vocês falando, gente. Eu adoro terapeutas. Modéstia à parte. Não é à toa que eu me transformei em uma também. Eu gosto muito de, quando a gente fala sobre mulheres, né, sobre o nosso despertar para o feminino, né, acredito que todas nós passamos por processos. E o que eu vejo às vezes, a Raquel posicionou muito bem com relação às energias, né, com relação à energia feminina, com relação à energia masculina. A gente percebe muitas vezes no padrão da mulher que está com o masculino muito ali na energia masculina, essa mulher muito que vai para a vida, vai para o mundo, porque ela tem que conquistar, ela tem que fazer o dela. E a gente vê uma pessoa tão jovem como a Virgínia, com 24 anos, já criando, já com esse império, né? E muitas vezes a gente percebe um desequilíbrio exatamente nessa questão da energia. Então, eu ajudaria a Virgínia apresentando para ela o feminino, apresentando para ela o que é você trabalhar a energia feminina, o que é você usar essa energia a seu favor, sabe? Então, eu acho isso muito importante, porque muitas mulheres, a gente percebe isso, vocês vão concordar comigo, porque isso também acontece com vocês, desconhecem, acham que o lugar do feminino, da energia feminina, é um lugar de fragilidade, no sentido de fraqueza, né? E não é bem assim. É importante a gente olhar para essa energia, para a harmonia entre essas duas energias e usar isso realmente de forma que seja benéfico para a gente. Então, às vezes eu olho para a Virgínia, até quando você falou com relação à resposta, que ela se propôs, a gente vê que isso machucou, que isso doeu. Muitas vezes a gente vê aí um feminino ferido, sim. Então, eu com certeza iria trabalhar um processo terapêutico com ela, de 4 sessões, um processo bem pontual, para que a gente trabalhe esse feminino, né? Trabalhe a cura desse feminino e faça com que isso seja positivo na vida dela, né? Tanto o feminino quanto o masculino. Então, é muito bom poder estar aqui falando sobre isso de forma tão clara e tão aberta, né? Porque muitas vezes a gente vê que faltou para a gente um dia, né? E falta um pouco de conhecimento sobre esse assunto e quanto a nossa vida mudou a partir do momento que a gente despertou para isso. Então, óbvio que a gente quer levar isso para o mundo. Então, vocês que estão assistindo esse podcast, aproveitem, curtam, compartilhem, manda para as amigas. Sabe aquela amiga, gente, sabe, que está também sofrendo com a culpa, que está precisando de um tarô, porque o tarô da Raquel, gente, ele é incrível, sabe? Que está precisando curar o teu feminino, a tua energia feminina, a tua energia masculina. Então, senta o dedo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque realmente a gente acredita que o feminino ele vai curar o mundo. Não é isso, Raquel? Tenho certeza que tem um monte de gente já querendo participar dessas 4 sessões aí, Alê. Como que faz? Como que faz contato com você? Eu vou deixar aqui embaixo, gente, todos os links que a gente tiver disponíveis, mas acho que é importante, Alê, dizer como que a gente chega até você. Eu vou A gente, falar, eu eu vou. sou VIP, eu tenho seu telefone. Quando você vira cliente, ela dá o telefone dela, gente. É muito boba. Eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo, minha página do Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo no Instagram. Instagram é minha casa digital, então vocês vão ser muito bem-vindos na minha casa. Vocês também podem começar a seguir no YouTube, porque esses maravilhosos episódios desse podcast vão todos lá para o canal. Então, eu vou adorar receber vocês na minha casa. Pode mandar mensagem no direct, falar assim, Ale, assisti o podcast.
pode mandar que eu vou adorar te receber lá, receber sua mensagem, saber um pouquinho mais sobre você, como que eu posso te ajudar. E eu vou ficar muito feliz, viu? Tô esperando vocês. Gente, vou aproveitar e contar então novidade. O Feminismo em Pauta, ele tá também no Spotify, ele tá na Amazon, na Amazon Podcast, no Google Podcast, na Apple Podcast. A gente está muito chique. Então, se você não está muito afim de assistir aqui no YouTube, de repente, né, muito comercial, porque já estou aqui, ó, imaginando muita prosperidade, muitas pessoas, né, muitas marcas anunciando durante o nosso episódio. Você pode também ouvir nessas outras plataformas. E para me encontrar no Instagram, eu, Raquel Passos, tem canal no Telegram também, os links estão todos aqui embaixo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal da Alê, que eu não sei, né, onde você está assistindo, mas enfim, passa a gente, dá uma força, porque a gente está aqui para levar a nossa voz e ajudar a curar o feminino no mundo. Como é que elas te acham, Carol, para curar essa prosperidade aí, para trazer uma prosperidade e reduzir a culpa? Acabar com essa culpa e desbloquear financeiro. Me acham no Instagram, meu Instagram está aí também na descrição, eu, Carol Prati. Eu tenho Telegram, tenho meu canal no YouTube, e eu não sei quando vocês estão ouvindo ou vendo esse vídeo, eu vou fazer dia 23 uma imersão, se chama Imersão Prosperamente, onde eu vou trabalhar e curar a sua relação com dinheiro. Vou usar técnicas de constelação familiar, né? Técnicas de terapias sistêmicas, vamos trabalhar crenças, vamos trabalhar várias questões para desbloquear, vamos trabalhar a culpa, a culpa da maternidade, para poder desbloquear, né, aquilo que está te impedindo de ter a sua vida financeira do jeito que você merece, porque a prosperidade ela é para todo mundo. Todo mundo tem direito, não existe isso de eu não mereço, essa vida não é para mim, né? Eu já ouvi tanta gente olhando assim, uma casa bonita e fala assim, isso não é para mim não, nessa vida não é para mim não. Gente, é para todo mundo, a prosperidade, a abundância, são energias divinas e todos nós somos seres divinos e todos nós temos direito à prosperidade. Só que às vezes a gente tem algumas cracas, né? Alguns bloqueios, algumas cracas, algumas vêm de família, algumas são aqui que a gente vai criando ao longo da vida, e essas cracas acabam atrapalhando o nosso acesso a essa abundância. Então, a minha proposta é através dessa imersão, que vai acontecer dia 23 de abril, é um domingo, vai ser 4 horas da tarde. Ela custa, gente, apenas R$ 97. É muito barato, é muito acessível. Ainda dá para parcelar em 12 vezes, então não tem desculpa. Quem quiser, lá no meu Instagram, tem na bio, tem o link para você se inscrever. É muita prosperidade, né? Porque você pagar R$ 97 só e conseguir desbloquear muitas cracas é bênção na certa, é abundância. Meninas, muito obrigada por mais um episódio. Estou muito feliz com o rumo que o projeto está tomando, com o rumo que nossas vidas estão tomando. E, com certeza, nunca é à toa, né? E não foi à toa. Não. Nossos caminhos se cruzaram. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, Alê. Tchau, Carol. Tchau.